Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos aprender hoje um pouco mais sobre o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Esse assunto, alguém pediu, eu esqueci o nome da pessoa que pediu aí nos comentários. Em alguns vídeos atrás, essa pessoa pediu para que eu fizesse um vídeo explicando o que a Bíblia diz sobre ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? Eu não sei, vocês têm aí de entre 8 e 12 anos, na verdade eu sei que muitas pessoas me assistem, eu não sei se crianças mais novas assistem, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês o que é ansiedade, porque a ansiedade parece que é um problema muito comum hoje em dia, as pessoas são muito ansiosas, mas o que é isso? É coisa só de adulto? Será que criança sofre com isso? É muito interessante, por quê? Porque eu fui pesquisar, fui estudar para fazer essa aula aqui para vocês e eu descobri que muita criança sofre de transtorno de ansiedade, como eles chamam. Muitas crianças têm hoje em dia eles deram vários nomes para esses supostos problemas que as crianças têm. Não estou ignorando problemas reais, problemas psicológicos, problemas físicos reais de pessoas, mas o mundo, a psicologia moderna, deu nomes de doenças para comportamentos maus, comportamentos que a Bíblia fala que devem ser disciplinados e a Bíblia chama de pecados. Quando a criança é muito agitada, por exemplo, o que essa criança precisa? Precisa de disciplina, precisa de orientação, admoestação dos pais, das pessoas que cuidam dessa criança. E aí a psicologia vem, não, essa pessoa ela tem um transtorno de déficit de atenção ou qualquer coisa parecida. E a psicologia também pegou essa ansiedade, as crianças que têm ficam muito nervosas e trataram isso como ansiedade, um transtorno de ansiedade. Pois é. E eu fiquei assustado, porque eu achava que criança não sofria de ansiedade. Mas aqui é uma opinião do pastor, O uso demasiado de telas, as crianças que ficam vendo desenho o dia inteiro, fica com o celular o dia inteiro, jogando o dia inteiro, essas coisas favorecem para que a nossa mente, o nosso cérebro esteja acostumado a processos curtos. Processos curtos. O que significa isso? Se a coisa demora muito para acontecer, demora muito para mudar, aquela cena demora muito, a gente já fica nervoso. Aí a criança vai se acostumando com isso, com processos curtos, rápidos, e que se demora um pouco mais, ela fica nervosa e fica brava e aí sofre de ansiedade. Sabia que tem muita criança, você sofre com isso, você não gosta de processos longos, de ler um livro longo e esperar ao longo do tempo, esperar para saber o final, você tem isso, você fica inquieto, nervoso, provavelmente você sofre de ansiedade. Por quê? Você está você está acostumado a processos curtos. Isso, a tela, a internet, os filmes, os desenhos, tudo isso tem acostumado o nosso cérebro a esses processos pequenos. Isso tem causado problemas reais, problemas graves. As pessoas não sabem mais esperar. Se você clica na tela aí, tem que acontecer na hora, porque se não acontecer na hora, a pessoa fica brava. E vou jogar esse celular fora, vou jogar esse computador fora. E explode de ansiedade. Por quê? Porque clicou e não aconteceu nada, demorou um pouco mais do que 10 segundos para acontecer. E olha que 10 segundos, clica aí e espera 10 segundos, vê se não é muito tempo. Pois é. Então, eu achei muito relevante essa pessoa que pediu esse tema. E nós vamos falar sobre isso. O que a Bíblia diz e como a Bíblia trata a ansiedade. Será que tem tratamento bíblico? Antes de entrar aqui nos pontos para vocês e no versículo que nós vamos estudar, eu queria falar sobre essa questão dos processos. Como eu mencionei para vocês, as telas, os filmes, vocês podem notar, nenhuma cena dura mais do que 2, 3 segundos. É um take de cena, né?
Sempre muda a câmera e muda. 1, 2, 3, muda. E 1, 2, 3, 4, a pessoa fala e muda. E fica, o nosso cérebro fica acostumado a esses movimentos muito rápidos. E isso acontece no cérebro mesmo, não é um costume cultural, não, isso acontece fisicamente no cérebro, ele fica acostumado. É como se fosse um cérebro viciado, viciado a essas coisas e não suporta processos longos. E na Bíblia, a vida cristã, a vida do crente, ela não funciona na base de processos curtos. Deus trabalha em nós por meio de processos longos. Nós vamos sendo santificados ao longo de toda a nossa vida. E alguns problemas podem demorar para passar. Nós podemos demorar muito tempo, muitos anos para aprender uma lição. Através do estudo da palavra, o conhecimento bíblico que a gente adquire, não adquire assim, pronto, assiste um vídeo na internet, um vídeo do pastor e pronto, aprendeu tudo. Não, requer processos longos que duram tempo, meses, anos e anos. E se você estiver aí no seu celular acostumado com esses processos rápidos, curtos, isso vai causar muito problema na sua vida. Pois é. Então tome muito cuidado com os seus costumes. A próxima aula, para a aula da noite, vai ser sobre os bons costumes. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da disciplina. Não vou falar sobre processo longo e processo curto, mas vou falar um pouco sobre disciplina. Mas tome cuidado, tome muito cuidado, porque talvez o celular, as telas, os filmes, as séries, o videogame, os jogos, tudo isso estão contribuindo sem você perceber para que o seu cérebro fique viciado em processos curtos e isso cause um problema na sua vida cristã. Vida cristã essa que funciona à base de processos longos, mudanças longas, que requerem um tempo maior, tá bom? Ore a Deus, verifique a sua vida, veja se isso não está acontecendo, tá bom? Até para você não sofrer de ansiedade, ficar nervoso. Às vezes nós podemos ficar ansioso com o que vai acontecer amanhã. Na verdade, nós ficamos ansiosos geralmente por causa disso. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos uma expectativa muito grande. Eu uma vez, quando eu tinha a idade de vocês, assim, uns 7, 8 anos, acho que foi a primeira vez que eu fui na praia. E eu fiquei tão ansioso que eu não dormi aquela noite. Não dormi, fiquei muito ansioso, porque era a primeira vez que eu ia na praia. E eu não conhecia o mar, não tinha... E aí a gente foi com a igreja, inclusive, foi num ônibus aqui da igreja, e eu não dormi, de tão ansioso que eu estava. É claro, eu não sofri muitos problemas, a não ser ficar com sono muito rápido depois no dia seguinte. Mas uma ansiedade que afeta o sono por muitos dias pode causar doenças, inclusive. Então, aquela ansiedade minha resolveu ali quando eu fui para a praia, mas um problema futuro, uma preocupação que se estende, que não para, que não cessa, uma preocupação prolongada. Como é que eu faço? A Bíblia tem a solução. A Bíblia diz sobre essa ansiedade que nós devemos controlar, porque a ansiedade ela pode tomar um tamanho tão grande no nosso coração, que ela pode nos dominar. E nada pode nos dominar como crentes, a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas se a ansiedade dominar você, você vai sofrer, você vai adoecer, inclusive, podendo adoecer, tá bom? O texto texto famoso sobre ansiedade está lá em Filipenses 4, no versículo 6. Abra sua Bíblia, em Filipenses 4, no capítulo 6, nós vamos ver aí três remédios contra a ansiedade. 3 remédios. As pessoas hoje tomam muitos remédios contra a ansiedade e contra depressão. Tomam muito remédio, muito. E na Bíblia tem alguns remédios que nós podemos utilizar, nós podemos tomar para evitar que
sejamos dominados pela ansiedade, tá bom? Veja lá, Filipenses 4 no versículo 6. Leia aí comigo, abra a sua Bíblia, não espero o pastor ler não, abra aí na sua Bíblia, tá bom? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Opa, já é aqui, ó. Paulo já falando, ó, vocês não podem ficar ansiosos a respeito de coisa alguma. Ansiedade é pecado? Existe um andeis ansiosos. Então, aquela ansiedade que eu tive de visitar a praia era um pecado? Não, eu queria muito visitar a praia. Se você está ansioso por causa da prova de amanhã, amanhã eu vou fazer uma prova, eu estou ansioso, não sei. Amanhã é seu aniversário, você está ansioso, quer saber qual o presente que você vai receber. E esse tipo de ansiedade que logo passa, ela não é uma expectativa só, uma expectativa muito grande. Então isso não é pecado, o problema é que é andar ansioso, é você viver ansioso, você ter ansiedade todos os dias, você ser marcado por essa ansiedade, a ansiedade está controlando você, esse é o grande problema. Então vejam aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui, o tradutor desse versículo, ele inverteu a ordem, para fazer sentido. Para fazer um sentido melhor, ele inverteu a ordem, porque no grego está diferente. Eu vou ler aqui para vocês como se estivesse no grego. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ficou um pouquinho estranho em português, não ficou? Ficou. Do jeito que o tradutor escolheu é melhor, mas no grego está assim, como eu li para vocês. Essa parte, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, está no final. Então, por que eu estou explicando isso? Porque o primeiro remédio que eu quero apontar aqui para vocês é a oração. Na ordem cronológica aqui, é a oração. Primeiro remédio divino contra a ansiedade, oração. Quanto você ora? Quanto remédio desse você toma? Quanto remédio de oração eu posso tomar sem ter aí efeitos colaterais? Eu acho que dá para tomar bastante, não dá? Você vê aí, ó, como é que eu não vou andar ansioso de coisa alguma? Pela oração e pela súplica. O que significa isso? Pela oração e pela súplica. O apóstolo Paulo usa aqui uma ênfase. Na verdade, alguns teólogos vão chamar isso de endíade. Endíades. Eu não escrevi aqui para você, deveria ter escrito, né? Endíades. Eu vou escrever aí nos comentários. Uma endíades. O que significa isso? Quando você usa duas palavras para dizer uma coisa só. Duas palavras para dizer uma coisa só. Você usa isso para quê? Para enfatizar o que você quer dizer. Que nem, por exemplo, quando você fala que o pastor Isaac tem bens e riquezas. O que significa isso? O pastor Isaac é rico. Bens e riquezas é a mesma coisa, mas você quer enfatizar que o pastor Isaac é muito rico. Não é não. Só estou usando aqui um exemplo. Que nem quando a Bíblia usa imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa? É uma coisa só, que o homem foi criado ali com atributos parecidos, com atributos comunicáveis com os de Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Então, aqui, oração e pela súplica, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, é através da oração que vocês não vão andar ansiosos de coisa alguma. Só que esse súplica tem um peso um pouco maior. Eu reconheço aqui que esse súplica, vocês olham, a oração é algo corriqueiro. Nós fazemos oração pelo almoço. Só que súplica é quando a gente está muito aflito, não é? Você pede, quando você chega para o seu pai e pede algo assim com muita força, com muita vontade. Você já fez isso? Você está assim suplicando, pai, por favor, me dê isso, faça isso, pai, por favor. Isso é uma súplica. O apóstolo Paulo está enfatizando. Porque muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, às vezes nós que somos pais, veem vocês, filhos,
doentes. E aí nós nos colocamos diante de Deus com um coração muito mais, com uma oração muito mais fervorosa, muito mais forte, uma súplica, falando: Senhor, cura o meu filho, cura, eu não quero ver doente. Então é aquela oração, aquele pedido mais forte, mais intenso, tá bom? Então o primeiro remédio aí contra a ansiedade é a oração. Anote isso, porque para você usar durante toda a sua vida. E pode tomar esse remédio sem moderação, tá bom? E não tem efeito colateral. Na verdade, o efeito colateral que tem é a cura. Não é efeito colateral, porque efeito colateral é coisa ruim, né? Mas o efeito da oração é a cura contra a ansiedade e uma relação mais próxima com Deus. E o segundo remédio é a gratidão. Olha só. Segundo remédio contra a ansiedade é a gratidão. Como assim, pastor? Vocês podem ver aí na sua Bíblia, no finalzinho do versículo, ele fala: pela oração e pela súplica com ações de graças. O que são ações de graças? Ação de graça é um louvor. É um louvor, algo que sai da sua boca, algo que vem do seu coração e você expressa um agradecimento a Deus. É uma ação de graça. É um agradecimento, você diz muito obrigado, seu coração está agradecido e você fala: Senhor, muito obrigado. Porque ele menciona aqui ação de graças, não era só, a oração só não bastava? Olha só o que acontece, nós podemos orar, e o Senhor Jesus ensinou a orar constantemente. Aquele filho que pede as coisas para o pai com insistência, nós podemos fazer isso com Deus, devemos, o Senhor Jesus fala. Conta até a parábola do amigo inoportuno. Foi lá 3 horas da manhã, bateu na... Você não conhece essa parábola? Vai lá em Lucas e leia. Procura, eu não lembro agora se não é Lucas 11 ou Lucas 12. Acho que é Lucas 11. Mas procura lá, você vai ver a parábola do amigo inoportuno. Jesus está ensinando a nós orarmos com perseverança. Mas o que a ação de graça tem a ver com isso? Porque nós podemos orar e Deus não responde no nosso tempo. Deus responde no tempo dele porque ele é sábio. E aí o nosso coração vai ficando pesaroso, nós não recebemos aquilo que pedimos e aí nós acabamos por quê? Reclamar da situação. E a ansiedade faz isso. A gente fica tão tomado pela ansiedade que a gente reclama. Começa a reclamar, começa a resmungar da situação em que nós estamos. Começa, nada tá bom, isso aqui tá ruim, a minha vida não melhora, as coisas, eu começo a reclamar. Então, essa oração, esse remédio contra a ansiedade, esse primeiro remédio, que é a oração, deve vir acompanhado de ação de graça, sabendo que tudo que nós recebemos, tudo é controlado por Deus, tudo que nós temos é dado por Ele, e tudo que nós não temos também foi Deus que retirou a sua mão, não deu. Às vezes nós não sabemos os motivos, mas às vezes até por livramento. Deus não dá. Não vou te dar isso para te livrar de pecado, para livrar de problemas. Nós não sabemos. Por isso que nós devemos ter um coração grato e isso expressar com ação de graças. Então, o segundo remédio contra a ansiedade é a gratidão. Não pode haver ali pedindo e você, no seu coração, às vezes até com a sua boca, reclamar da situação em que você se encontra. Então, muito importante a questão aqui da gratidão, até porque nós não conseguimos controlar nada na nossa vida. Nós não conseguimos controlar absolutamente nada na nossa vida. O Senhor Jesus vai falar lá em Mateus 6, abre lá em Mateus 6, 27, Mateus 6, no versículo 27, o Senhor Jesus vai falar que por mais ansioso que estejamos, nós não conseguimos mudar o curso da nossa vida. Mateus 6, 27, olha só, Mateus 6, versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A nossa ansiedade não tem poder nenhum. Na verdade, a ansiedade ela tem o poder de nos fazer reclamar, de nos tornar resmungões, ingratos. É isso que a ansiedade faz no nosso coração.
É mesmo. E se ela nos dominar. Mas se nós tomarmos o remédio da gratidão e olharmos para tudo que temos, toda a circunstância, todo o cenário em que nós vivemos, e olharmos ao Senhor cuidando de mim, eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo, fico em paz e agradeço. Por quê? Porque eu poderia estar pior. A Bíblia ensina isso. Eu poderia estar pior. Então não posso, em nenhum momento, reclamar da circunstância em que estou. Olha só o versículo 25 ainda de Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Deus cuida de nós. Ele vai terminar falando, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta retórica. É óbvio que vocês valem mais do que as aves. Então Deus cuida de vocês. Sejam gratos. Sejam gratos. Tomem o remédio da gratidão para evitar a ansiedade. E, na minha ordem aqui, vocês podem ver oração e súplica e ações de graças. Ah, pastor Isaac, mas não eram 3 e acabou o versículo. Não, lembra que eu inverti a ordem, porque no grego a ordem é invertida. Então, o terceiro remédio contra a ansiedade é a devoção. Devoção. Talvez alguns estejam conhecendo essa palavra. É a devoção. Olha só. Devoção. Como assim? Onde está isso no texto? Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Para quem eu dirijo? Para quem eu dirijo a minha ansiedade? Para quem eu dirijo os meus pedidos? Para quem eu vou e começo a reclamar, começo a falar para os outros, começo a reclamar da vida, Não. Eu me coloco diante de Deus, eu busco em Deus, eu busco o Senhor para resolver os problemas que estão me deixando ansiosos. Eu busco o Senhor. Por quê? Porque só Ele tem poder para resolver. Então eu me torno devoto do Senhor, eu me entrego, é um relacionamento mais estreito com Deus. Você aí, talvez você tenha um amiguinho, ou um amiguinho, na verdade, que é um amigão, que você conta tudo para ele, conversa bastante com ele ou com ela. As meninas que têm amizade entre si, vocês conversam bastante, passam por problema, uma conta para outra, aí vocês oram juntas. Mas, antes dessa pessoa que é seu amigão ou sua amigona, você deve ter o Senhor como seu amigão. Você deve ser devoto ao Senhor. Conversar com Ele. O coração está apertado por causa disso, daquilo. Se dirige a Deus. Se dirige a Deus. Isso é devoção. É buscar o Senhor a todo momento. Lá em Mateus 6, no versículo 36, fala: buscai primeiro. Ele está falando sobre ansiedade. Está falando sobre essa preocupação da vida. Qual é a solução? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, comida, bebida, vestimenta, vos serão acrescentadas. Vocês não precisam ficar ansiosos. Por quê? Qual é a solução? É só buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ser devoto a Deus. Ter um relacionamento próximo com Ele. Esse é o terceiro remédio contra a ansiedade. Olha só o que diz, deixa eu ver aqui, Hebreus 13, no versículo 5. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá. Olha só que interessante, porque nós às vezes ficamos ansiosos por coisas que nós não temos. E olha só a verdade bíblica acerca disso, onde nós devemos buscar alento, conforto, calmaria, cura para a nossa ansiedade. Olha só, Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Começa por aí, eu não posso ficar querendo
muitas coisas. Eu quero isso, quero aquilo, quero ter todas as coisas, quero um carro importado, quero uma casa na praia, quero viajar de helicóptero, quero ir para Disney. Não pode ser assim. Você pode querer essas coisas, mas essas coisas não podem fazer parte ali do primeiro plano dos seus desejos. Não pode te consumir, deixar você ansioso. Isso aí vai acontecer, quer Deus queira ou não. Você deve continuar a sua vida e normalmente. Digo, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Olha, você não pode sair reclamando. Porque se você está reclamando do que você tem ou do que você não tem, você está reclamando contra Deus. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. Olha aqui a devoção. Isso é devoção. Quando nós afirmamos isso. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essa é a postura de alguém devoto que não sofre de ansiedade. Porque ele é contente com as coisas que tem e confia no Senhor que cuida de nós. Tá bom? Esses são os 3 remédios contra a ansiedade. E o versículo que vocês vão decorar é o versículo que a gente estudou. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.